Evangelho, sábado da 25ª semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse aos seus discípulos: Prestai bem atenção às palavras que vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender. E eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sábado da 25ª semana do Tempo Comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos entrega o segundo anúncio da paixão, narrado por São Lucas. Como já percebemos, a narrativa de São Lucas tem alguns elementos diferentes em relação à narrativa dos outros dois evangelistas, Mateus e Marcos. E essa diferença, como já começamos a observar, diz respeito à proposta que o evangelista tem na hora de anunciar Cristo Jesus em seu evangelho. Então, quando a liturgia nos dá hoje a chance de colocar os dois anúncios da paixão juntos numa sequência, temos a chance de poder olhar esses detalhes com mais atenção. Vejam, no primeiro anúncio da paixão, acontece primeiro dois episódios muito significativos. A volta dos discípulos após serem investidos pelo Senhor da autoridade para... Deixa eu pegar aqui, só um instantinho. Convocando os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre os demônios, bem como para curar os doentes, e enviou-os a proclamar a boa nova e a curar. E nós recordamos aqui a meditação que fizemos desse texto, que falamos a respeito do curar, e pegamos a imagem que é usada, que simboliza o Evangelho de São Lucas, que é a imagem do homem, a imagem do anjo. Bem, nesse momento nós estamos vendo que o Senhor investe seus discípulos com a autoridade do seu santíssimo nome e os envia. Os envia sob a autoridade do seu próprio nome para cumprir a sua missão messiânica, por onde passassem. E dessa forma, os espíritos malignos, os demônios, obedeceram os discípulos. Eles curaram as pessoas enfermas e anunciaram a boa nova do reino, levando muitos corações à penitência e à conversão e ao seguimento de Jesus. Na sequência do texto, o Senhor se encontra com os discípulos e eles apresentam, falam a respeito do que aconteceu. E nesse mesmo continuar dos episódios, estamos no versículo 12, Lucas diz que o dia começava então a declinar e aproximaram-se os 12 de Jesus porque eles estavam ali e a multidão continuava e diziam: despede a multidão para que possam ir buscar alimentos. E Jesus então começa o diálogo com eles, onde realiza a multiplicação dos pães. É uma sequência de sucesso, de grandes acontecimentos, e acontecimentos gloriosos que falam do poder do Senhor, que revelam e testemunham ao mundo a autoridade e a divindade de nosso Senhor. Todos esses sinais, meus irmãos, poderosos da glória do Senhor, é para que os homens possam acolher a sua palavra e acolher o seu amor. Para que os homens se convertam e se orientem para Ele. Nós lembramos aqui as palavras do Senhor no Antigo Testamento. Eu não desejo a morte do pecador, mas que ele se converta. O Senhor que entrega, eu te entrego a vida e a morte, e te digo, escolhe a vida, e eu vos farei viver. Vos levei ao deserto, livro do Deuteronômio, e vos coloquei à prova, para que pudessem conhecer o amor que tenho em mim por vós. Então, todos esses sinais
falam e deixam claro o poder soberano do Deus onipotente, mas nos revelam os sinais do seu amor por nós, para que nós possamos nos converter, para que nós possamos escolher a Ele e permanecer com Ele. Na sequência desses 2 episódios, vem a profissão de São Pedro, o Senhor que pergunta a respeito de quem dizem os homens, e nós falávamos disso. O Senhor se recolhe em oração, e aqui entrou essa marca importante de Lucas. O Senhor se recolhe em oração, e a profissão de Pedro é fruto desse tempo de oração do Senhor. Belíssimo, né? Aquele detalhe da meditação, belíssimo, belíssimo. Então, nós temos aqui algo que acontece no Evangelho de hoje. Também no Evangelho de hoje, antes do segundo anúncio da paixão, o Senhor faz uma cura extraordinária. Versículo 37. No dia seguinte, ao descerem da montanha, então está em continuação a transfiguração. Então, entre o primeiro e o segundo anúncio, acontece na sequência a transfiguração e depois uma cura extraordinária do Senhor. Um homem se aproxima dele e diz: Mestre, eu te rogo que venha ver o meu filho, porque é meu filho único. Olha, como não? Como o coração de Jesus não sentiria? Ele que também é filho único. É meu filho único, está sofrendo. Eis que o Espírito o toma e ele começa a gritar, o sacode, o deixando praticamente dilacerado. Pedia a teus discípulos que expulsassem, mas eles não puderam. E Jesus então diz: geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos suportarei? Fazendo com que viesse o menino até ele, realiza com autoridade aquilo que seus discípulos, pela falta de uma fé mais vigorosa, não realizaram. Então, um outro episódio de grande sucesso. Sobre o primeiro, sobre a natureza e sobre a história, a tradição. O segundo, um milagre soberano, extraordinário, um grande êxito, um grande sucesso em relação às forças infernais. E tanto depois de um quanto depois do outro momento, o primeiro anúncio da paixão antecede a profissão de Pedro, fruto da oração de Jesus. O segundo anúncio da paixão vem antecedido também de um milagre e também de uma declaração. Só que dessa vez é Deus Pai. E os testemunhos vêm de Moisés e Elias. Eis o meu filho muito amado, escutai-o. Então agora é o testemunho do Pai. Se o filho, em intimidade com o Pai, suplicava para que a fé fosse derramada no coração dos discípulos, para que eles pudessem conhecer Cristo como Filho do Deus vivo, pois a eles foi dado conhecer, de maneira que eles fossem levados pelo Pai até Ele, porque todo aquele que o Pai trouxer até mim, eu não o perderei. Agora é o próprio Pai que fala e dá testemunho. E no momento seguinte, o Filho de Deus, cujo testemunho foi dado pelo próprio Senhor, na transfiguração, submete o demônio e suas forças infernais. Grande sucesso, não tenho o que discutir. Lucas coloca essa sequência dos acontecimentos entre um testemunho de fé e um grande ato miraculoso de Jesus e, em seguida, o anúncio da paixão. Em Lucas, o anúncio da paixão, se nós observarmos bem, ele não vem completado esse segundo, parece que eles vão ficando sempre mais angustiantes. Enquanto no primeiro anúncio falava dos chefes, dos sacerdotes e escribas, ele será morto então por eles e ressuscitará ao terceiro dia. No anúncio de hoje, enquanto todos se admiravam de tudo o que ele fazia, se admiravam do poder e da autoridade de Jesus naquele dia, curando aquele homem,
Quanto a vós, diz o Senhor, abri bem os ouvidos às seguintes palavras. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Essa é uma frase dramática, porque por um instante, quando pensamos nisso, lembramos a história de todos os profetas que foram entregues e que terminaram mortos, rejeitados e condenados. Então o Filho do Homem não vai ter um destino diferente daquele dos profetas, pois eles anunciaram em nome de Deus. Isso nos lembra de imediato a parábola dos vinhateiros. Os primeiros empregados e os enviados do proprietário tiveram o mesmo destino, foram rejeitados e maltratados. E o filho que veio depois, o herdeiro, teve um destino igual aos primeiros e ainda mais terrível por conta do ódio que multiplicaram em relação a ele. Então o Filho do Homem vai ser entregue. É dramático porque nenhum dos profetas realizou as obras que o Senhor realiza. E como ele realiza. Então, a gente não pode ignorar isso, meus irmãos. Todo aquele povo que estava ali acompanhando o Senhor é um povo que conhece a tradição religiosa dos seus antepassados e sabem muito bem que aqueles gestos cumpridos por Jesus estão muito além daqueles que foram narrados pelos profetas. E isso é extraordinário. Eles estão diante de um grande acontecimento histórico e conseguem reconhecer isso. Pensar então que também esse que realiza muito mais do que realizou Elias e Eliseu será entregue nas mãos dos homens é chocante. É chocante a barbárie, é chocante a ingratidão, é chocante também o fato como as coisas acontecem, porque é uma tendência nossa olhar primeiro para a miséria que nós vemos cumprida pela impiedade do coração de nossos irmãos, antes de olhar por primeiro a grandeza do amor de Deus por nós. Deixa o padre pegar aqui. Vou tentar, porque o texto está em espanhol, não tenho ele só em espanhol. É de Teresa Benedita da Cruz, ou Edith Stein, como nós conhecemos. Passar com ele pela morte de cruz, crucificando com ele a nossa própria natureza, com uma vida de mortificação e renúncia, abandonando-se em uma crucifixão cheia de dor e que desembocará na morte como Deus disponha e permita, quanto mais perfeita seja tal crucifixão, ativa ou passiva que seja, tanto mais intensa resultará a sua união com a do crucificado e tanto mais rica sua participação na vida divina. Porque, como vai dizer, para entendermos melhor as palavras de Edith Stein, que já é praticamente, vamos dizer assim, a coroação do entendimento, vamos olhar para isso que o padre acabou de falar. Olhamos primeiro para o escândalo que nos causa a atitude de nossos irmãos, ao invés de olharmos primeiro para a grandeza de Deus. E São Pedro Crisólogo nos fala a respeito disso. E assim nós conseguimos entender, porque parece que Santa Edith Stein está falando algo sem parâmetro. Quer dizer que devemos escolher unirmos-nos a Cristo no sofrimento, escolher subir na cruz com Ele, e nisso tem um ato de amor, mas o sacrifício dele já não foi completo por nós? Sim, foi completo, mas nós somos chamados por amor a tomar parte. Quem ama não quer estar à parte, quer estar junto, sente a necessidade de estar junto e se entrega ao outro. Escutai o que o Senhor vos pede, escreve São Pedro Crisólogo. Escutai o que o Senhor vos pede. Se ignorais a minha divindade, reconhecei ao menos a minha humanidade. Vede em mim o vosso corpo, os vossos membros, as vossas entranhas,
os vossos ossos, o vosso sangue. Pois, se o que pertence a Deus vos inspira temor, não vos agradará o que pertence a vós. Mas, talvez a enormidade da minha paixão, da qual sois a causa, vos cubra de vergonha e vos faça paralisar diante dela. Mas eu vos digo, não temais. Esta cruz não foi mortal para mim, mas para a morte que se levantou contra mim. Esses pregos não me penetram de dores, mas de um amor ainda mais profundo por cada um de vós. Estas feridas aqui não provocam gemidos, mas fazem-vos entrar ainda mais no meu coração. O esquartejar do meu corpo abre-vos em muitas feridas os meus braços como um refúgio, para que vós possais encontrar abrigo. Não aumenta o meu suplício, mas aumenta o meu desejo por estar junto de vós. O meu sangue não foi perdido por mim, foi guardado sob o lenho da cruz para o vosso resgate. Vinde, pois, voltai para mim e reconhecei o vosso Pai, vendo que Ele vos paga o mal que ofereceis com o bem que Ele é, os insultos com o amor e tão grandes feridas com uma grande caridade. Que palavras lindas de São Pedro Crisólogo falando sobre a cruz do Senhor, e é ali, é no sacrifício da cruz do Senhor que nós vamos entender a grandeza e a profundidade do amor de Deus por nós. E em Lucas, o anúncio da paixão, ele não é acompanhado, nesse segundo momento, de nenhum sinal glorioso. Não fala da ressurreição no terceiro dia. Observem esse detalhe. O Filho do Homem vai ser entregue às mãos dos homens. Ponto. Acabou. Eles, porém, não compreendiam tal palavra. Era-lhes velada para que não a entendessem. Olha que interessante. Esse era velado, vai dizer São João Crisóstomo, que é porque ainda se desvelaria sobre a cruz e finalmente em Pentecostes. E São João Crisóstomo fala com muita delicadeza, olha, não se apressem em acreditar que foram fracos ou se admirem da fraqueza da fé dos apóstolos quando escapam e quando abandonam o Senhor ou quando não compreendem o que o Senhor fala para cada um deles, porque ainda não se completou o mistério da cruz, que se dará no dia de sua paixão, morte e ressurreição, e ainda não foi derramado sobre eles o Espírito Santo. Mas observem os apóstolos, é bem simpático quando ele escreve, mas observem os apóstolos depois que isso acontece, para vocês verem como é que eles foram. Para você ver a fortaleza e o vigor do coração deles, seja no testemunho, seja no anúncio da pregação. E aí a gente bota a mão na consciência e fala, rapaz, eu e você, a gente já recebeu a fé depois dessas duas realidades. O dia do nosso batismo foi o dia do Pentecostes na nossa vida, o dia em que o Espírito Santo se derramou sobre nós, o dia em que fomos ungidos com o sangue que a cruz do Senhor recolheu por nós. Esse texto tão bonito, meu sangue não foi perdido por mim, foi guardado para vós, para o vosso resgate sob o lenho da cruz. Belíssimo, isso é lindíssimo. E nós recebemos isso no dia do nosso batismo. E vamos cada vez aos domingos, nos reunimos na Santa Assembleia do Senhor e recebemos o corpo e sangue do Senhor. Se nos impressiona a flagelação do Senhor, como escreve São Pedro Crisólogo, ele faz nesse seu sermão, que é o sermão 108, ele apresenta um próprio estilo, já falamos sobre isso. Ele fala como se fosse o próprio Senhor Jesus falando com a gente, né, na oração. Então, se vos impressiona é porque vos cobre de vergonha ver a minha paixão,
porque eu a passei e a sofri por conta de seus muitos pecados. Não tenhas medo. E ele começa a dizer o quanto essa cruz não me feriu, mas feriu a morte. O que significa que nenhuma daquelas feridas sofridas por ele conseguiu ser maior em dores, desilusões, desgosto do que o amor que ele sente por nós. O amor é mais forte do que a morte, realmente. E o amor do Senhor por nós tem essa medida. E a medida desse amor foi entregue por mim e por ti, mas foi também definida como a medida possível para o nosso coração, desde que permaneçamos unidos ao Senhor. Que vendo os sinais da glória do Senhor, busquemos esse sucesso. Qual o sucesso? O sucesso da cruz redentora que nos fala Santa Edith Stein. O sucesso na vida de um cristão é morrer unido ao seu Senhor, é entregar a sua vida em sacrifício com Ele, de maneira que seja um só coração e nele possamos fazer da nossa vida um sacrifício de amor pelos nossos irmãos e irmãs, para a maior glória do nome do Senhor. Ali é o verdadeiro sucesso e nós somos chamados a viver assim, e essa medida nos foi entregue, porque nos foi concedido o Espírito Santo, e em Cristo nós estamos unidos pelo nosso batismo. E a cada vez que tomamos a palavra de Deus, a cada vez que mergulhamos nos sacramentos e recebemos os dons ordinários e extraordinários do Senhor, revigoramos a alma e caminhamos nessa direção. E celebramos vivendo essa verdade. Olha que maravilha! O que os discípulos não compreenderam, nos foi dada a graça da compreensão. E o mesmo Espírito que animou os discípulos no anúncio do Evangelho é aquele que nos anima a viver a vida evangélica, que hoje conhecemos e a cada dia mais amamos e desejamos. E podemos dizer, vem Senhor, e tudo em mim eu entrego a Ti, pois quero viver a vida que o Senhor me deu, a vida nova que o Senhor me entregou. Olha que maravilha, olha a delicadeza como Lucas escreve. E aí você me diz, poxa, não teve nesse segundo anúncio nem uma pontinha de consolação, né? Poderia ter ali um comentário. Lucas tira esse comentário, mas isso não atenta à consolação, Padre. Lucas quer nos chamar exatamente a isso que acabamos de partilhar juntos. Ele coloca a cruz como um mistério a ser conhecido e a ser escolhido, pois não poderá ser conhecido sem que haja a escolha. O Senhor se vira aos seus discípulos e diz, a estrada que me espera e que eu escolho é essa. E ponto. Todo o testemunho que até agora eles recolheram é suficiente para que eles respondam, e nós escolhemos permanecer contigo, Senhor. E o Senhor, então, dará a eles força necessária para que caminhem como São João Crisóstomo disse, até que se complete o mistério da cruz. E dessa forma, eles conheçam a plenitude da revelação e agora, vigorosos no amor, vigorosos na fé, se lancem, como nos disse Edith Stein. Cada um deles, ao seu tempo e modo, entregando a vida por amor a Jesus. Assim como eu e você, todos os dias estamos aprendendo a desejar e a consolidar mais e mais essa verdade para nossa alegria, já aqui e nos céus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Santíssima Mãe de Deus e dos santos apóstolos do Senhor, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.